Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos caminhar com Jesus? Então, meus queridos amigos, hoje nós vamos para a nossa próxima aula e o tema hoje é sobre evangelismo. E o texto que nós vamos usar para falar sobre evangelismo é Atos do capítulo 1, versículo 8. Então, se você quiser abrir já a sua Bíblia aí, em Atos do capítulo 1, versículo 8. E hoje nós vamos aprender o que é, evangelismo, o que é evangelismo para o Senhor e como de uma forma prática nós podemos evangelizar no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja no nosso emprego, na nossa faculdade, na nossa escola ou qualquer ambiente que nós estivermos. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus queridos amigos, nesse texto nós temos, na maneira como o Senhor fala comigo, como nós podemos interpretar o texto, o primeiro ato missionário, o primeiro ato evangelístico que Jesus estabelece aos seus discípulos depois da ressurreição. Então Jesus aqui nesse contexto, ele já tinha morrido por nós, já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias com os discípulos, 40 dias comendo, bebendo, ensinando as escrituras, e ele chegou o momento de subir aos céus, subir para o Pai. Então, antes de subir, ele fala para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Então vá, pregue o evangelho, ide, fazei discípulos, ensinem para todas as criaturas, todos os seres, todas as pessoas, aquilo que eu vos ensinei. E tem uma palavra muito interessante que Jesus usa aqui, que é sua testemunha, suas testemunhas. Muitas vezes nós, no contexto onde nós vivemos ou no contexto que aprendemos sobre a palavra de Deus, nós vamos entender ou aprender que evangelizar é somente para as pessoas que têm uma boa oratória, que falam muito bem em público, que conhecem muito bem a palavra de Deus, que conhece teologia muito mais do que talvez nós. Então nós sempre achamos que o ato do falar, o ato do evangelizar, está muito ligado àquilo que nós sabemos ou da maneira que nós falamos. Mas o grande ponto que as Escrituras sempre deixou para nós é que o ato de evangelizar ou o ato de você falar de Cristo está muito mais ligado naquilo que você conhece, mas não um conhecer teológico. Está no eu falo aquilo que vejo. Então, por exemplo, se você foi testemunha, vamos colocar um ato prático aqui, se você foi testemunha de um crime e você é chamado para testemunhar a favor de uma pessoa, seja em defesa ou acusação, o que você vai testemunhar diante do juiz? Você vai falar aquilo que você viu. E no ato de evangelização, no ato do falar de Cristo, nada mais é do que você falar para as pessoas aquilo que você vê, a experiência que você teve com Cristo. Então os discípulos passaram 40 dias, eles viram Jesus ressuscitado, eles viram que Jesus venceu a morte, eles viram que as boas novas aconteceram, o Cordeiro que foi morto ressuscitou, venceu, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Agora eu vou falar para todas as pessoas aquilo que eu vi. E o evangelismo para nós nada mais basicamente é isso. É você falar aquilo que você viu. A experiência, o Espírito Santo quando tocou em você pela primeira vez, a experiência genuína com o Espírito Santo, aquele toque,
aquele fogo, aquele poder que tocou em você, você ficou sem palavras, os seus olhos se abriram, você entendeu, e você teve uma experiência palpável, você falou, ele está vivo, Jesus falou comigo, e você precisa testemunhar, você precisa falar com as pessoas. E um ponto também dessa questão do testemunhar, estar no poder. Nós nunca testemunhamos ou falamos aquilo que vimos com base na nossa força, daquilo que eu falei lá no início, com base teológica, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu sei. Mas eu sou revestido por um poder. E que poder é esse? O Espírito Santo. Aqui Lucas, que é que escreve Atos dos Apóstolos, ele utiliza a mesma palavra que o apóstolo Paulo utiliza em Romanos, que o apóstolo Paulo em Romanos 1 fala, porque o evangelho é o poder de Deus, em Romanos 1. E aqui ele fala, vocês serão revestidos pelo poder. E esse poder, no original, na palavra original, que é o grego, está como uma dinamite, dínamos, uma dinamite, que entra em nós e tem poder para abalar estruturas. Então nós seremos revestidos por esse poder, que é o Espírito Santo. Então quando nós testemunhamos, quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando baseado na nossa força, mas nós somos revestidos pelo poder de Deus. Então sempre que nós formos testemunhar, nós precisamos entender aquilo que o Espírito deseja. Nós precisamos dar liberdade para que o Espírito faça. Então nós oramos, nós se enchemos do poder, nós se esvaziamos de quem nós somos, e então pregamos, falamos para as pessoas. Então um exemplo prático da Bíblia é que os discípulos oravam, curas aconteciam, libertações, pessoas eram libertadas de demônios, pessoas eram libertadas das tristezas, de qualquer cadeia que prendia ela, essas pessoas eram curadas pelo poder do Espírito Santo que estava nos apóstolos e que está em nós. Amém? Então, basicamente, o evangelismo é isso. É você falar aquilo que você vê. Você testemunhar aquilo que você vê. Por isso que o evangelismo, a evangelização é somente para os filhos de Deus. Porque eles viram o Filho, eles viram o Pai, eles sabem aquilo que eles estão pregando, porque eles viram, eles se relacionaram, eles testemunharam. E esse testemunho, esse falar, está com base, a força, a gasolina, o combustível, é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Não é nós mesmos, mas é o Espírito através de nós. Amém? Esse é o primeiro ponto do evangelismo. E aonde, para quem nós vamos testemunhar, ou para quem nós vamos falar, para quem nós vamos mostrar esse poder de Deus? Jesus traz essa resposta. Ele fala assim, ó, vocês pregarão em Jerusalém, Judéia, Samaria ou Samária e nos confins da terra. Ou seja, ele passa um mapa de uma missão para os apóstolos. Jerusalém, a cidade onde eles estavam, o ponto de partida, o berço, o início, vamos dizer, a casa dos apóstolos. Então, Jesus fala assim, ó, comecem pelas casas. Então, exemplo prático para nós, comece pela sua família. Comece ministrando para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, para um parente que possa morar com você, um primo, uma prima, ou alguém, um amigo que é considerado como irmão para você e que mora na sua casa. Ministre para essas pessoas, ministre para o seu lar, ministre para o seu berço. Nem vou usar a palavra ministrar, mas eu vou usar a palavra testemunhar. Testemunha aquilo que você viu dentro da sua casa. Em alguns contextos, e isso é bíblico, Jesus, ele fala que ele não tinha honra na sua casa, né? Quando ele voltou para a sua cidade, que ele ministrou para a sua cidade,
as pessoas não receberam muito bem. Falava, pô, mas como que pode? Esse Jesus tão poderoso, ele não era filho de Maria e José? Como que agora ele está falando isso pra gente? Então eles não aceitaram muito isso. Às vezes, em alguns contextos, nós, enquanto filhos de Deus, evangelistas, aqueles que ministram a palavra de Deus, discípulos de Deus, não seremos muito bem recebidos pelas nossas famílias. Talvez Deus vai levantar pessoas de fora para ministrar para a nossa casa. Às vezes, em alguns contextos, isso pode acontecer, mas não é porque aconteceu em alguns contextos que nós deixaremos de ministrar. Eu lembro que a primeira vez que eu ministrei para minha casa foi a palavra na qual tocou em mim. Um dia eu estava na faculdade, alguém se levantou e ministrou João 14,6. E eu fui lá e repeti esse João 14,6 para minha casa. E isso deu frutos para Cristo até hoje. A minha família serve ao Senhor, porque eu testemunhei para eles aquilo que eu vi. Então, ministre para os seus. Judéia, a região dos judeus, os nossos vizinhos, a nossa rua, a nossa região, aonde nós frequentamos. Ministre para essas pessoas também. Ministre para aquele cidadão que você vê ali na sua praça, aquela pessoa que você sempre vê, aquela pessoa que está sempre no seu convívio ali na sua rua. Fale de Jesus para ele, ore por ele, testemunhe aquilo que você viu. Se um dia você viu aquela pessoa lá no seu condomínio, quando você desce para ficar, ou para ir numa piscina, ou para ir em algum lugar, numa área comum no seu condomínio, ou na sua rua, que você vê essa pessoa todo dia, essa pessoa está um pouco mal, converse com ele, fale daquilo que Jesus fez por você, fale no dia quando você estava mal, o que Jesus fez por você, fale o quão poderoso Jesus é para mudar a vida dessas pessoas. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, ministre para eles, porque assim como os apóstolos pregaram, tanto em Jerusalém, no seu berço, como também na Judéia, que era a região dos judeus. Samaria, né? A mistura de judeus e gentios, lugares diferentes, pessoas diferentes de nós. Os judeus, Jesus sempre incentivou que o evangelho não era só para os judeus. O evangelho não é só para a igreja, o evangelho é para o mundo. Nós não somos judeus, nós somos frutos desse evangelho que Jesus não era só para judeus, mas nós somos frutos desse evangelho que é para todos. Então, nós devemos também ministrar para quem? Para os moradores de rua, não só moradores de ruas, mas aquelas pessoas que vivem uma vida afastada de Deus, uma vida afastada até mesmo no contexto comum, enquanto sociedade, os ladrões, aqueles que roubam. Ministre para aquelas pessoas, ministre para aquela pessoa, ministre, testemunhe para aquela pessoa que você talvez não tem tanta afinidade, que você não é parecido com ela, que às vezes no passado você pode ter tido um probleminha, não um problema muito grave que faça vocês se afastarem, mas que vocês não tenham uma ligação muito forte. Testemunhe para essas pessoas. E os confins da terra, que é o mundo, que é esse globo na qual nós vivemos. Talvez você não tenha esse chamado missionário, não vá conhecer outro país, mas você pode incentivar pessoas, você pode ofertar na vida de pessoas que têm esse chamado missionário. Hoje, no século 21, na qual nós vivemos, essa ferramenta, a internet, pode ajudar você a ministrar, testemunhar para o mundo, evangelizar para o mundo. Hoje a internet nos conecta. Eu estou falando com você na minha casa e você na sua casa, ou num ônibus ou em qualquer outro lugar. A internet está nos conectando. A internet nos conecta com o mundo. E os confins da terra nunca esteve tão próximo. Testemunhe. Testemunhe no poder de Deus. Deus, Ele disse para nós, faça isso. Ele disse, eu vou dar poder para você fazer isso. Ele deu o norte para nós, ele deu a bússola, ele disse para onde nós deveríamos ir. Tanto a nossa casa, a nossa região, aqueles que nós não temos tanta afinidade, em qualquer lugar, seja na faculdade, seja no emprego, seja na rua de cima ou na rua, no bairro na qual você visitava quando pequeno, em qualquer lugar de São Paulo ou do Brasil e também no mundo. Somente testemunhe. Evangelize para Cristo.
faça aquilo que ele te pediu. Sempre lembre, fale aquilo que você vê. Se você viu uma ministração muito boa na sua igreja local, anote e depois vá lá e ministre para outra pessoa. Ministre, testemunhe dentro da sua casa. Repita aquilo que você aprendeu no culto de domingo dentro da sua casa. Uma pregação não é de um ministro, não é de uma pessoa, uma pregação é de Deus. Você pode evangelizar, testemunhar uma palavra que você ouviu e repetir para essa pessoa e dar muitos frutos. Testemunhe na sua faculdade, na sua casa, no seu emprego, em qualquer lugar, seja na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, faculdade ou na internet, no mundo. Somente testemunhe, evangelize. Isso é o que Deus é. Não é algo difícil, não é algo que requer o nosso poder, aquilo que nós aprendemos, algo teológico, eu preciso de uma faculdade, eu preciso disso. É bom, mas o evangelizar, o chamado do evangelismo não é somente para algumas pessoas, mas é um chamado global para a igreja. Testemunhe quem Cristo é. Vivam uma vida que comprove que Cristo vive. Vivam uma vida de testemunho que Jesus venceu, que está vivo e que voltará para nós. Amém, irmãos? Eu oro para que vocês sejam cheios do poder de Deus, que vocês sejam cheios da presença do Espírito Santo e que a sua casa, o seu trabalho, o seu estudo conheça quem Deus é. Que você seja uma lâmpada, que a palavra seja o seu norte e que muitas pessoas conheçam esse evangelho maravilhoso, essa graça maravilhosa. Deus abençoe, meus amigos. Eu vejo vocês na próxima aula. Continuem amando Jesus e tchau. Beijo. Thank you.